Rintaro chega à escola muito cedo. Ele comenta que não conseguiu dormir à noite, pois não parava de pensar em Vaguri. Em seguida, se pergunta quando ela voltará à loja. Então, olha novamente para o prédio ao lado e percebe que algumas cortinas se movem. De repente, Vaguri aparece. Rintaro fica surpreso e fecha sua cortina imediatamente. Ele não consegue acreditar que ela seja estudante da escola Kikyo. Com isso, percebe que Vaguri não é mais nova que ele. Rintaro pensava que não existia alguém tão direto e sincero. Aquela garota foi capaz de olhar em seu rosto e dizer que não tinha medo dele, mas nunca imaginou que Vaguri fosse aluna de Kikyo. Depois vemos Uzami reclamando da escola ao lado. Ele comenta que isso faz lançar novamente um olhar assassino, já que não é nenhuma novidade. O problema é que existem muitos olhares de desprezo, e eles não aguentam mais essa situação. Yuta e Saku concordam, dizendo que também já receberam esse tipo de olhar. Enquanto conversam sobre essa rivalidade, Rintaro está pensando em outra coisa. Quando volta à realidade, seus amigos perguntam por que ele fechou a cortina. Uzami comenta que provavelmente foi porque o prédio de Kikyo destruiu seu espírito. Esse comentário irrita Rintaro, que levanta a voz e diz que não foi por isso. Todos ficam olhando para ele. Em seguida, ele explica que fechou porque estava entrando luz demais. No entanto, seus amigos sabem que sempre entra luz e ele nunca fecha a cortina. Mesmo assim, Rintaro insiste que simplesmente quis fechá-la. Quando a aula começa, ele se lembra da expressão de surpresa de Vaguri. Pensando melhor, percebe que foi grosseiro da parte dele fechar a cortina tão abruptamente. Ainda assim, tenta se acalmar, achando que foi o melhor para os dois. Vaguri sabe que ele estuda em Shidori, então provavelmente não voltará mais à loja nem falará com ele. Mais tarde, Uzami pergunta se ele quer ir ao karaokê com o grupo. Rintaro confere o celular e vê que sua mãe não mandou nenhuma mensagem, então aceita o convite. Ao sair, eles se reúnem, mas percebem um grupo de estudantes olhando para um lado. Ao observarem melhor, Rintaro vê o Aguri ali fora, como se estivesse esperando alguém. Isso poderia ser um grande problema, já que as duas escolas não se dão nada bem. De repente, Uzami avança para confrontá-la, descarregando toda a raiva acumulada pelas críticas que sempre recebeu. Ele pergunta de forma agressiva se ela está esperando alguém. Rintaro corre imediatamente para impedi-lo, pois ele está assustando Vaguri. Quando finalmente consegue segurá-lo, Uzami começa a chorar, confessando que sente inveja. Ele diz que, apesar de odiar a escola Kikyo, ver aquela garota esperando alguém o deixou com ciúmes. Mesmo não sendo o caso, ele estava completamente alterado. As amigas de Vaguri aparecem rapidamente para buscá-la. Uma delas encara Uzami com desprezo, dizendo que, no mínimo, ele deveria ter pedido desculpas. Ao se afastarem, fica claro o desprezo mútuo entre as duas escolas. No caminho para o karaokê, Uzami se sente mal, dizendo que sempre coisas estranhas acontecem com ele. Saku responde que foi ele quem começou tudo. Ainda assim, Uzami se sente incomodado, pois sempre acaba tratando mal as alunas de Kikyo. Rintaro comenta que ficou muito nervoso ao ver Vaguri. Ele se pergunta se ela estava lá para vê-lo, mas logo descarta essa ideia, achando que devia estar esperando outra pessoa. Mesmo assim, por um momento, se ilude com a possibilidade de ser por ele. Seus amigos percebem sua expressão estranha e comentam que ele parecia mais assustado que o normal, mas na verdade, Rintaro estava com um rosto de felicidade. Ele rapidamente tenta disfarçar, pensando que talvez fosse melhor não se verem mais. No karaokê, Uzami canta com toda a força enquanto Rintaro procura uma música, mas não consegue se concentrar, pois continua pensando em Vaguri. Saku percebe que ele anda estranho e faz uma pausa para perguntar o que está acontecendo. Diz que não precisa se preocupar, pois eles estão ali para ouvi-lo. Rintaro pensa por um momento em contar a verdade, mas sabe que não seria bem recebido, já que se envolver com alguém de Kikyo seria mal visto. Então, decide guardar para si e diz que está tudo bem. Mais tarde, Rintaro volta para casa e percebe que a confeitaria ainda está aberta, o que é estranho por estar tarde. Ele entra para avisar que esqueceram de fechar, mas nesse momento vê Vaguri esperando. Ela o cumprimenta com um grande sorriso e se aproxima para pedir desculpas pela confusão de mais cedo. Rintaro pede que ela levante a cabeça e diz que não precisa se preocupar. Sua mãe havia saído e voltou tarde sem avisar. Vaguri ficou esperando todo esse tempo. Para compensar o clima estranho, a mãe de Rintaro oferece um pedaço de bolo que sobrou. Vaguri agradece, mas diz que não está com fome. Porém, seu estômago faz um barulho alto, deixando-a completamente envergonhada. Rintaro e sua mãe acabam rindo, tornando o momento ainda mais constrangedor. Rintaro então pergunta se ela quer comer com ele, e Vaguri, corada, responde que sim. Eles ficam ali, felizes, comendo o bolo.
Rintaro observa Vaguri e comenta como ela parece feliz. De repente, Vaguri pergunta como está o amigo Uzami. Rintaro responde que está tudo bem. Em seguida, pergunta por que ela estava na frente da escola. Vaguri diz que queria vê-lo. Rintaro fica surpreso e diz que não imaginava isso. Ela comenta que ele não precisa ser tão impulsivo. Rintaro pede desculpas pelo ocorrido, assumindo a culpa. Ele diz que ficou feliz em vê-la, mas logo percebe o que falou e pede para ela fingir que não ouviu. Vaguri, porém, não ignora. Os dois ficam se olhando, nervosos. Rintaro diz que ficou surpreso por ela ter ido à loja, pois achou que ela não voltaria mais. Vaguri pergunta por quê, e ele responde que é por causa da rivalidade entre as escolas. Ela não entende muito bem, mas diz que ficou feliz quando descobriu que ele é de Chidori, pois pensou que poderia conhecê-lo melhor. Logo depois, ela se despede, dizendo que precisa ir. Rintaro percebe uma expressão triste em seu rosto e acha que pode tê-la magoado. Ao chegar em casa, sua mãe pergunta se Vaguri já foi embora. Ao ver o rosto de Rintaro, ela percebe que algo está errado. Ele sobe para o quarto e conta tudo o que aconteceu. Sua mãe fica irritada e diz que ele está fazendo exatamente o que sempre odiou, julgar alguém apenas pela escola. Vaguri nunca mudou a forma de tratá-lo quando descobriu que ele era de Chidori. Pelo contrário, quis conhecê-lo melhor. Rintaro finalmente entende seu erro. Sempre acreditou que ninguém queria se aproximar de alguém de Chidori e acabou fazendo o mesmo com Vaguri. Ele agradece à mãe por fazê-lo perceber isso. No dia seguinte, Rintaro vai à escola mais cedo para esperar Vaguri. Quando ela o vê, pergunta por que ele está ali. Sem rodeios, Rintaro pede desculpas por tê-la magoado e diz que percebeu sua expressão triste na noite anterior. Vaguri fica envergonhada e explica que não estava triste por ele, mas por si mesma, achando que tinha causado problemas. Ela também pede desculpas. Rintaro diz que agora é sua vez de ser honesto. Conta que sempre ignorou os insultos entre as escolas, mas quando ouviu falarem mal dela, ficou incomodado. Confessa que se deixou levar pela rivalidade e não conseguiu enxergar quem ela realmente é. Ele pede desculpas de coração e admite que ficou feliz ao vê-la esperando por ele. Vaguri sorri e diz que ele mudou para melhor. Afirma que sabe da rivalidade entre as escolas, mas isso não importa, pois quis conhecê-lo pelo que ele é. Rintaro fica surpreso e, aproveitando o momento, explica por que fechou a cortina naquele dia. Ficou tão chocado ao descobrir que ela era de Kikyo que agiu sem pensar. Vaguri diz para ele não se preocupar. Os dois seguem para suas respectivas escolas. Ao entrar na sala, Rintaro olha novamente para o prédio ao lado e vê Vaguri olhando também. Agora, as coisas entre eles estão bem. Ele pensa que quer conhecê-la melhor e nunca imaginou que, justamente na escola rival, encontraria alguém que realmente quisesse conhecê-lo.